fazer o exercício 1.21 do tema. Ele me deu aqui um paralelepípedo, que ele está com um vértice numa determinada origem O, e dessa mesma origem partem três vetores, A, B e C, que coincidem com arestas desse paralelepípedo. Ele quer que eu demonstre essa expressão aqui. Bem, aqui no bloco de notas eu tentei reproduzir aqui o que ele escreveu, né? Tá aqui a origem, um vértice coincidindo aqui na origem, vetores saindo dela e coincidindo com as arestas do paralelepípedo. Bem, a gente vai precisar calcular o volume e, portanto, sendo paralelepípedo, isso aqui vai ser a área da base vezes a altura. Determinar a área da base, acho que vai ser a parte mais simples, porque se eu traço aqui uma diagonal, né, eu divido isso aqui em duas áreas iguais, eu vou chamar de A1 e A2, dois triângulos, né, com áreas A1 e A2 iguais. O que acontece? Então a área da base é simplesmente a soma dessas áreas desses dois triângulos. No caso, então vai ser 2 vezes A1, né? Ou então 2 vezes A2. E a gente já viu no exercício 1.17 que se eu tenho um triângulo definido por vetores, né, cujos lados são definidos por vetores, eu posso escolher quaisquer um de dois lados desse triângulo, e o produto vetorial destes lados em módulo dividido por 2 da área do triângulo. Portanto, isso aqui é 2 vezes 1/2 de B vetor C, certo? Então aqui eu já ganhei a minha área da base, vai ser dada por módulo desse produto vetorial, que é o primeiro termo que eu tenho que obter. Agora eu tenho que ir atrás dessa altura. Na altura, deixa eu marcar aqui. Na altura a gente vai definir aqui uma reta, né? Parte deste vértice aqui até fazer ângulo de 90 aqui, né? Com toda essa área aqui, ou todo o plano que define essa área, né? E portanto com B e C, vou chamar isso aqui de H. E o que acontece? Aqui a gente vai ter que ter atenção só numa coisa, porque se eu olho esse produto vetorial aqui, dentro do módulo, né, ele vai me definir outro vetor, D, né? Um D qualquer aqui. De modo que esse D ele tem que ser perpendicular tanto a B quanto a C. E a gente pode ver que B ele está sobre o eixo Z, né? Então B, o vetor B é um determinado valor na direção Z. Como ele está negativo aqui, né? Está indo no sentido contrário, vou chamar aqui de menos B vetor Z. E o vetor C está na direção X positivo, eu vou chamar de C só na direção
direção X, né? Ora, isso aqui implica que D tem que ser um determinado valor só na direção Y, né? Para ser perpendicular a esses dois vetores. Então D tem que estar na direção Y. Vou botar aqui DY. D é o que a gente chama às vezes de vetor área, né? Porque ele é definido vai definir a área desse plano aqui, né? Ele aponta para fora ou para dentro do plano, né? No caso aqui vai ser para o contrário do eixo Y, né? Não vai importar muito, mas só para a gente colocar aqui, né? Porque ficar Z vetor X, né? Aqui, então esse D é menos D, porque Z chapéu, vetor X chapéu é na direção negativa, né? Então ele aponta para cá. O que importa pra gente vai ser só uma sutileza, que é a seguinte: essa altura H, a reta suporte dela, forma um ângulo θ aqui com o meu vetor A, né? E esse H, portanto esse trecho aqui H, né, ele vai ser a projeção vertical do meu vetor A aqui em relação a esse ângulo θ, portanto vai ser aqui o cosseno que H é igual a cosseno θ, né? E o que acontece? Se eu defino aqui um vetor H, por exemplo, um H que vai ser dado por H, digamos, H da direção Y, porque ele está paralelo ao eixo Y, e ele com certeza vai estar paralelo, porque ele tem que formar esse ângulo de 90 com esse plano aqui. Então isso aqui eu posso definir assim. Isso implica que D ele é paralelo a esse H aqui, né, que está associado a essa altura, certo? A gente vai precisar disso aqui mais tarde. No caso aqui, a gente volta ao nosso volume, que era a área da base vezes a altura. Eu tenho só um problema, porque esse H está definido aqui em termos do cosseno, e o cosseno ele toma valores de menos 1 a 1, e esses valores negativos não vão me servir, né? Porque eu vou trabalhar com volume, por obter um volume, e ademais isso aqui é uma distância, né? Vai estar um trecho que vai definir uma distância aqui para essa altura. Então eu preciso trabalhar com o módulo de H, né? No caso do A não precisou, porque ele já definiu, eu já defini aqui em termos de módulo, né? Mas aqui eu vou precisar exigir que isso aqui não seja negativo. Então, substituindo aqui tanto H como A, eu vou ter B vetor C módulo de A cosseno θ, né? E bem, eu vou
utilizar aqui, a gente pode utilizar a propriedade que o módulo é idempotente, né? Ou seja, se eu tiro o módulo do módulo, isso ainda é o módulo, né? E se eu tenho o módulo de um produto, esse aqui é o produto, dois módulos. Então, se valendo disso, a gente pode escrever o seguinte: módulo de A, né? Esse cara aqui tá em módulo, por causa do H aqui. Módulo de A, módulo de B, vetor C e cosseno teta, né? Eu joguei esses módulos aqui devido a essas propriedades daqui para dentro do módulo do cosseno. E isso aqui é D, né? Então eu tenho módulo A, módulo D, cosseno teta. Então o que acontece? Apesar desse cosseno teta ter saído aqui do H, né? Dessa definição de H aqui, eu sei que D e H são paralelos, então esse ângulo aqui entre H e A também é o ângulo entre D e A. Então isso garante que eu posso escrever esse cara aqui como um produto escalar, né? Pela definição do cosseno. Então isso aqui é A escalar D, certo? E voltando o B aqui para o que a gente tinha antes, isso é A escalar B vetor C, né? Portanto, então V é igual a módulo de A escalar B vetor C, que é o que a gente precisava demonstrar.